Os americanos derrubaram um suposto balão espião chinês no oceano. O equipamento foi descoberto pelo Pentágono na última quinta-feira. Os chineses afirmam que o balão era para um uso civil de uma estação de observação meteorológica. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor de Direito Internacional da PUC do Paraná, Eduardo Saldanha. Muito bem-vindo, professor. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cláudia. Professor, de acordo aí com funcionários do Pentágono, o balão entrou primeiro no espaço aéreo dos Estados Unidos no dia 28 de janeiro, sobre o Alasca, antes de entrar no Canadá no dia 30, e depois voltou ao espaço aéreo americano no noroeste dos Estados Unidos no dia 31. Mas os americanos só souberam da existência do balão na quinta-feira, quando ele sobrevoava Montana, que abriga silos de mísseis nucleares. Esse balão passeou bastante, né, até ser descoberto, né? É verdade, Cláudia. O que me causa bastante estranheza, né, e aí a gente tem algumas coisas a abordar, é o fato da utilização dessa nova técnica, talvez, de espionagem, de utilização de balões, que, no caso, estão dizendo ser um balão meteorológico, quando se há tecnologia que não pode ser detectada tão facilmente quanto um balão meteorológico, né? Mas os argumentos chineses somente demonstram que realmente alguma coisa de errada há no reino da Dinamarca, porque um balão meteorológico que o governo chinês, que é um governo onde tudo pertence ao governo, se transformar imediatamente numa aeronave civil é algo bastante estranho, né? Professor, também essa é uma desculpa bastante esfarrapada, né? Porque não importa se é meteorológico ou não. Eu coloquei um equipamento que faz algum tipo de observação e transmissão das condições ou circunstâncias em determinado outro país, eu deveria pedir permissão, né? Um país deveria falar com o outro. De qualquer maneira, isso é uma forma de espionagem. Meteorológico ou não, essa desculpa, ela não cabe em nenhum sentido, concorda? Pavinato, um prazer falar com você. Na verdade, a gente tem que entender isso por duas perspectivas, né? A perspectiva política e a perspectiva do direito internacional. Embora nós brasileiros aqui a gente já esteja um pouco acostumado com essa confusão entre política e direito, né? Onde nós tínhamos antigamente uma segurança nos conceitos legais, e nos últimos anos nós temos aí as nossas Supremas Cortes, os nossos intérpretes do direito, deturpando um pouco os seus limites interpretativos, né? Mas nesse caso, Pavinato, está muito claro, e a gente tem aí um governo, né, que é um governo chinês, uma ditadura, onde tudo pertence ao governo, inclusive a vida das pessoas. E tratar este balão meteorológico como uma aeronave civil é simplesmente uma jogada jurídica para frente à Organização da Aviação Civil Internacional, que é dentro da Organização das Nações Unidas, que diz o seguinte: olha, aeronaves civis, elas têm o direito de sobrevoar os países membros. Entretanto, eu não posso jamais esquecer que a grande discussão é como um balão meteorológico chinês pode ser considerado uma aeronave civil, e essa vai ser a grande discussão jurídica, né? Por outro lado, nós temos toda a questão política, né? Houve uma violação clara à soberania dos Estados Unidos, e essa soberania foi violada desde que não houve uma permissão, não há um tratado, não há um acordo bilateral que permita que essa aeronave sobrevoa o território dos Estados Unidos. Portanto, qualquer justificativa, não era uma aeronave civil, não interessa. Politicamente, esta justificativa não cabe. Juridicamente, passa a ser, e a gente começa a entender como uma desculpa absolutamente esdrúxula, tratar um balão meteorológico chinês como uma aeronave civil. Lembrando que a Convenção de Chicago, ela diz o seguinte: aeronaves civis somente podem ser consideradas aquelas que não sejam aeronaves governamentais. A pergunta que eu faço é uma pergunta: como que um país que detém até a propriedade da vida das pessoas, neste momento, não detém a propriedade
do seu balão meteorológico, Pavinato? Belíssima pergunta, professor. Posso fazer mais uma só? Claro. Você vislumbra alguma espécie de reação do governo americano contra o governo chinês por conta desse episódio? E, a depender do tom, isso pode gerar alguma consequência para as relações comerciais que o Brasil tem com os Estados Unidos e com a China? Pavinato, eu acredito que não, eu acredito que as pessoas sejam tanto quanto pragmáticas, né? Lembrando que o foro correto para se discutir isso e se discutir esse incidente, qualquer incidente que possa ser considerado dentro da aviação civil ou militar, é a OASI, ou a ICAO, que é um organismo dentro da Organização das Nações Unidas, que hoje virou um grande foro do progressismo, né? Portanto, ali nós temos discussões, vamos ter conversas, vamos ter encontros diplomáticos, mas que efetivamente não devem gerar nenhum impacto comercial, nenhum impacto que vá abalar as estruturas pragmáticas tanto da China quanto dos Estados Unidos. Na verdade, nós temos aí um grande momento do marketing político internacional. Vamos fazer um grande mise-en-scène aí neste momento, para depois colocar panos quentes e vida que segue, continuamos com as nossas pautas. Professor, após os Estados Unidos abaterem esse balão chinês, ainda dentro dessa questão do Pavinato, o governo da China reivindicou o direito de responder mais adiante a essa ação e classificou essa derrubada como uma reação excessiva. Pode haver alguma retaliação que não seja comercial, uma outra reação a essa ação? Cláudia, nós temos, falando sobre o ponto de vista político, né, nós temos nas relações internacionais um grande problema, né? Países onde a decisão ela não é tomada de forma democrática, ou seja, onde as decisões elas passam a partir de uma perspectiva ideológico-política, elas podem sim não serem mensuradas a partir dos impactos da coletividade, ou seja, da China como um todo. Embora eu não acredite que isso gere uma escalada por parte da China, uma reação mais específica, uma reação mais violenta por parte da China quanto a essa derrubada deste balão meteorológico. Mesmo porque, né, absolutamente há aí um caso de violação às normas do direito internacional. Então, uma resposta da China, seja ela mais severa ou menos severa, seria também uma violação do direito internacional. Então, nós temos que ver isso pela perspectiva da China. Estariam os chineses, então, violando o direito internacional duplamente, duas vezes, com o suposto balão meteorológico e com uma suposta reação, quando os Estados Unidos exercem o seu direito de proteção do seu território frente a uma violação clara ao direito internacional. Portanto, eu não vejo justificativa e não vejo a necessidade de se fazer, mas na cabeça de países que são gerenciados político e ideologicamente mais à esquerda, a gente não pode duvidar de nada, Cláudia, minha querida. Professor, eu vou aproveitar a sua presença aqui como expert em direito internacional e vou fazer uma pergunta sobre um ponto que nós discutimos aqui, que é o Mais Médicos. Né? Nós estamos recebendo e vamos receber de novo médicos que vêm de uma ditadura e que tentam ficar aqui. Quando eles conseguem fugir dos seus capatazes, eles arrumam um casamento, porque é a maneira mais segura deles não serem deportados, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos e também a Organização das Nações Unidas, ela valoriza muito a concessão do asilo político de pessoas que vêm de regimes ditatoriais. O governo Lula e Dilma, eles já deportaram cubanos, né? A exemplo dos Jogos Pan-Americanos, a exemplo mesmo de médicos que tentaram ficar no Brasil, fugindo dos seus algozes cubanos. Como é que a comunidade internacional vê a negativa de asilo político a cubanos que querem ficar no Brasil? Pavinato, nós temos uma grande questão, e acho a sua pergunta sensacional, no sentido de que é muito difícil nós falarmos de direitos humanos quando nós tratamos de governos de esquerda, né? Governos de esquerda, naturalmente, eles não têm um apreço muito grande aos direitos humanos, a não ser com uma bandeira de propaganda, né?
inclusive governos de esquerda que assumem o poder sempre sob a bandeira da defesa dos direitos humanos, mas quando se trata da real defesa dos direitos humanos contra países que cometem violações absurdas, claras à comunidade internacional, como é o caso de Cuba, como é o caso da China, como é o caso da Coreia do Norte, países que cometem essas violações de direitos humanos e sempre utilizam essa bandeira dos direitos humanos. Este é o primeiro dos problemas. Quando eu falo da concessão do asilo, né, seja ele um asilo territorial ou diplomático, nós estamos falando de violações a direitos humanos. E estas violações de direitos humanos, elas devem ser respeitadas porque o Brasil assinou uma convenção internacional sobre asilo e refúgio, onde uma pessoa que esteja sofrendo perseguição política, tenha qualquer restrição à sua liberdade, à sua vida, ela tem direito a este asilo. O grande problema é que essa é uma decisão política, em última instância, do Poder Executivo, em última instância, da Presidência. E não existe sanção para o Brasil por não cumprir. Não existe sanção por causa dessa discricionalidade. Ou seja, é uma decisão política. Portanto, se eu tenho um país que tem um desdém aos direitos humanos, quando a violação dos direitos humanos vem de um país de esquerda, obviamente eu não posso alegar que houve violação a esse tratado internacional, mas sim, nós podemos entender que este país não é tão protetor dos direitos humanos como quer parecer, Pavinato. Obrigado, muito obrigado. Professor, voltando a falar do caso lá do balão chinês que invadiu os Estados Unidos, esse caso esfriou as relações entre Washington e Pequim, levando ao adiamento de uma visita que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, faria à China. Seria a primeira viagem de um chefe da diplomacia dos Estados Unidos a Pequim desde outubro de 2018. As relações entre os dois países podem ficar mais complicadas a partir deste evento? Eu acredito que por um breve período de tempo, Cláudia. Eu não acredito que venha a criar uma mácula a médio e longo prazo. Não. Mesmo porque os Estados Unidos sempre foram muito pragmáticos em termos de política externa. E nós devemos entender que existe sim um alinhamento da política do governo Biden com os objetivos traçados pelo Partido Chinês. Portanto, é óbvio que eles precisam dar uma resposta, e uma resposta muito importante para eles é uma resposta à opinião pública nos Estados Unidos, que tem uma força muito maior do que no Brasil. Portanto, esta é uma resposta que é dada imediatamente, mas a médio e longo prazo, eu pessoalmente não acredito que vai haver uma mácula muito importante nas relações, sejam elas políticas ou comerciais entre Estados Unidos e China. Porque nós tivemos eventos muito mais graves e que não levaram a questões tão importantes, a um estremecimento a médio e longo prazo. Eu acredito que não, Cláudia. Muito bem, a gente conversou com o professor de Direito Internacional da PUC do Paraná, Eduardo Saldanha. Obrigada, Eduardo, pela sua entrevista. Uma boa tarde. Bom domingo.